Boa tarde, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje para a quarta apresentação, do LC Biotalk. No dia de hoje, quem vai apresentar o trabalho para nós é o aluno do BCC, André Quinta. Eu vou começar, então, aqui o vídeo, como nos outros dias, eu vou começar apresentando o vídeo. O vídeo tem aproximadamente 15 minutos, e aí, após o vídeo, que ele deixou gravado para nós, então, o André vai responder as perguntas aí, de quem manifestar ou pelo YouTube ou aqui pelo nosso grupo, certo? Então, eu já vou começar a transmitir o vídeo. Olá, eu sou o André e estarei apresentando hoje meu projeto de iniciação científica, orientado pela professora Gina. Desenvolvimento de uma ferramenta baseada em regras de autômatos celulares estocásticos para a simulação de incêndios florestais no Cerrado. A motivação para esse projeto se deve principalmente devido ao grande aumento de notícias envolvendo incêndios florestais nos últimos anos. Em especial aqui no Brasil, esses incêndios ocorrem em vegetações secas e com baixa umidade, e são normalmente observadas no bioma de cerrado. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta baseada em autômatos celulares para simular incêndios em áreas nativas e produtivas, incorporando características típicas do cerrado, que interferem na propagação do fogo. Dessa forma, esperamos contribuir para o entendimento desse tipo de ocorrência na natureza e, ao mesmo tempo, desenvolver uma ferramenta que possa auxiliar o planejamento das equipes no combate a incêndios reais. Para isso, inicialmente, investigamos as ferramentas usadas para simular incêndios florestais na literatura, usando autômatos celulares. Logo após, observamos algumas características propostas por esses modelos investigados para desenvolver uma ferramenta própria. Além disso, tentaremos otimizar essa ferramenta com técnicas de paralelismo. Dito isso, a pesquisa ainda está em andamento. Inicialmente, iremos apresentar alguns conceitos básicos sobre autômatos celulares. O primeiro autômato celular foi criado por John von Neumann, inspirado por Stanislaw Ulam, na tentativa de criar o modelo inicial de um robô que fosse capaz de se copiar sozinho. Um autômato celular é composto por uma malha n-dimensional com células. Cada célula possui um estado. A cada nova atualização do autômato celular, cada célula muda de estado. O novo estado é calculado em função do estado atual da célula e de seus vizinhos próximos. O jogo da vida, criado por John Conway em 1970, se tornou um famoso autômato celular na época. O jogo da vida é um autômato celular com malha bidimensional e vizinhanças de Moore, onde cada célula pode estar viva ou morta. Uma célula viva permanece viva se possuir 2 ou 3 células vivas como seus vizinhos. Uma célula morta se torna uma célula viva se possuir 3 células vivas como seus vizinhos. Podemos ver na simulação abaixo, as células vivas são representadas pelo preto, já as mortas pelo branco. Vemos também as regras do autômato. Por exemplo, no quadrado, nenhuma célula morre, porque todas possuem 3 vizinhos vivos. Já o retângulo muda de direção, pois as células da ponta possuem um vizinho vivo somente, e as células do lado se tornam vivas, pois possuem 3 vivos. Outra configuração interessante é o glider, que parece andar pela malha. Os principais artigos utilizados nessa fase inicial são esses 4 listados a seguir. Os 2 primeiros são de 2008 e foram publicados no Brasil, sendo que o primeiro, de Salles e colega, estende um dos modelos mais citados na literatura, que foi proposto pelo pesquisador suíço Martin Chopard. No segundo, de Lousada e Ferreira Júnior, busca entender a dinâmica das grandes queimadas para propor soluções de controle.
Os dois últimos trabalhos são mais recentes, sendo que o terceiro foi publicado em um workshop brasileiro voltado a questões ambientais, e o último trata-se de uma dissertação da Universidade de Alfenas que estuda um caso real da Serra de São Domingos, no sul de Minas Gerais. Após a leitura cuidadosa desses trabalhos, nosso passo seguinte foi a implementação dos modelos descritos, o que nos possibilitou entender melhor e observar as características únicas de cada modelo. Essas implementações foram realizadas utilizando JavaScript, pela maior facilidade de visualização dos modelos com pouco esforço. No modelo de Salles e Oliveira, o autômato celular proposto é bidimensional e com vizinhança de Moore, ou seja, uma célula depende dos 8 vizinhos em volta. Os estados selecionados são água, estrada, solo, árvore, casa e fogo. As células do tipo água e estrada permanecem no mesmo estado. As células do tipo solo têm probabilidade P1 e P2 de se tornarem células de árvore e casa, respectivamente. As células do tipo árvore e casa têm probabilidade P3 de se tornarem do tipo fogo. As células do tipo árvore e casa se tornam do tipo fogo se tiverem um vizinho do tipo fogo. E as células do tipo fogo se tornam do tipo solo após T1 atualizações. No modelo foram observadas células imutáveis para representar água e estrada. Essas representações são úteis para modelar o espaço, uma vez que nem todo lugar pode ter vegetação para a queima. Outra característica no modelo é a autocombustão das árvores, uma vez que nem todo incêndio é acarretado pela ação do homem. Alguns podem ser devido ao clima e vegetação, como no caso do cerrado. Na simulação, vemos que as árvores, o verde, e as casas, o bege, surgem das células de solo, o marrom. Além disso, no decorrer da simulação, as células pretas, a estrada, e a azul, a água, não mudam de estado. Vemos também que algumas células de árvores ou casas se tornam um ponto de incêndio, o vermelho, que vai se espalhando até que o fogo apague e se torne uma célula de solo. No modelo de Lousada, o autômato celular é também bidimensional e com vizinhança de Moore. Cada célula possui um tipo, árvore ou fogo, e um tempo de recuperação ou de queima. O tempo máximo de recuperação é chamado de LR e o tempo máximo de queima LQ. As células do tipo fogo com tempo igual a LQ se tornam do tipo árvore com tempo zero. As células incrementam em 1 o tempo até atingir seus respectivos limitantes LR ou LQ. Células do tipo árvore muda para o do tipo fogo com probabilidade P igual ao tempo de recuperação da árvore dividido pelo LR vezes a média dos tempos de queimas dos vizinhos dividido pelo LQ. No modelo, foi observado que a intensidade do fogo e a quantidade de combustível influencia no tempo e velocidade de queima. Um ponto importante, pois florestas com muita vegetação, com mais combustível, em geral, os incêndios demoram mais tempo. E dependendo da vegetação, o fogo se espalha mais lentamente ou rapidamente. Outra característica é a recuperação da floresta após a queima. O crescimento da nova vegetação após a queima é uma característica que modela esse ciclo, queima e recuperação, porém, não muito importante para a simulação da propagação do fogo, porque o intervalo de tempo entre o término de um incêndio e a recuperação de uma floresta é muito grande. No vídeo de simulação, percebemos logo que o fogo é representado pelos tons de cinza e as árvores pelos tons de verde, onde a mais escura significa uma árvore recuperada e a mais clara uma árvore nova. No decorrer do tempo, o fogo se espalha quase uniformemente, formando uma circunferência, com as árvores recentes em seu centro. Logo após, o incêndio se espalha por toda a malha. O modelo de Lima e Lima é também bidimensional e com vizinhança de Moore, e possui os estados árvore,
fogo com suas 4 variações e cinzas. Além disso, existe uma matriz de adjacência que é usada no modelo. As células do tipo cinza permanecem no mesmo estado. As células do tipo fogo mudam para a próxima variação a cada t igual a 2 atualizações no autômato. As células do tipo fogo se tornam do tipo cinza após 8 atualizações, ou seja, as 4 variações vezes 2 intervalos de tempo entre elas. As células do tipo árvore mudam para o tipo fogo com uma probabilidade P. O P é calculado e depende dos vizinhos do tipo fogo e da matriz de adjacência. Por exemplo, para calcular essa probabilidade, supondo que somente o vizinho inferior esquerdo esteja queimando, a probabilidade de se tornar do tipo fogo será de 42%. O modelo mostrou a influência do vento nos incêndios, modelando o vento através da matriz de adjacência. Além disso, modelou a intensidade do fogo com as variações no decorrer do tempo de queima, observadas pela paleta de cores, embora em modelos separados. No vídeo, mostra inicialmente uma floresta homogênea, representada pelas células verdes. Após o início do incêndio, o fogo começa a se espalhar e nos mostra as variações do fogo pela paleta de cores. No decorrer, vemos células pretas surgindo onde as células do fogo estavam, representando as cinzas. Vemos também o fogo se propagando na direção nordeste, uma clara simulação da influência do vento. O modelo de Santos, embora este não tenha ocorrido processo de implementação, a tese cita a utilização de outras variáveis no modelo, que influenciam o incêndio, como por exemplo a umidade e a topografia. Outro ponto importante nesse trabalho e um dos objetivos desse projeto foi a obtenção de dados reais. No caso, Santos obteve os dados sobre a Serra de São Domingos e de alguns incêndios ocorridos na serra. Na fase atual do projeto, implementamos algumas modificações nos modelos investigados, de forma a acrescentar características presentes em um modelo específico em outros modelos. Inicialmente, incorporamos a característica de intensidade de queima, utilizada por Lousada, no modelo de Lima e Lima. Além disso, incorporamos a característica do vento, proposto por Lima e Lima, no modelo de Lousada e Ferreira Júnior. Assim, nós construímos 2 novos modelos híbridos que possuem diferenças em relação aos originais e, ao mesmo tempo, aproximam os 2 modelos. A análise desse experimento mostrou os 2 modelos muito parecidos, porém, o modelo de Lousada possui a característica de recuperação da floresta. Dito isso, o modelo Lima e Lima possui poucas diferenças do original, além da facilidade em propagar o fogo para as outras direções. A pesquisa ainda está em andamento, mas por enquanto abordamos aqui todos os passos realizados até o momento. Posteriormente, pretendemos levantar dados de regiões de cerrados próximas à Uberlândia, preferencialmente reservas e áreas já estudadas, de forma a aplicar nossa ferramenta em plantas específicas dessas áreas, de forma similar ao realizado por Santos na Serra de São Domingos. Para isso, esperamos contar com os outros pesquisadores da UFO que nos auxiliem a obter essas informações e no entendimento das especificidades do cerrado. Esperamos que novas características sejam incorporadas ao nosso modelo, a partir desse entendimento, de forma a tornar o modelo mais apropriado às simulações à área do cerrado. Do ponto de vista computacional, em um estágio mais final do trabalho, pretendemos otimizar a implementação dessa ferramenta com técnicas de paralelismo. Gostaria de agradecer inicialmente aos espectadores que se interessam em assistir e participar dessa apresentação. Gostaria também de fazer um agradecimento especial à CNPq e à ProPP da UFO pela bolsa de pesquisa que financia esse projeto. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Certo. Então, gente, deixa eu ativar aqui minha câmera.
Eu vou pedir também para os meus alunos ativarem as câmeras para a gente aparecer aí, poder conversar com o pessoal, né, principalmente o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Primeiramente, né, eu gostaria de pedir desculpa aí para o pessoal, que hoje eu fui muito afoita, já fui soltando logo o vídeo, porque depois da semana passada, né, que eu achei que eu tinha soltado o vídeo, não tinha, eu estava meio ansiosa, e, enfim, não desejei boas-vindas, né, a todos que estão aí nos acompanhando, né, agradeço, né, como sempre, as pessoas aí que se prontificam, né, assistir, a colaborar com a gente, para a gente é muito importante, né, quando a gente tem um retorno aí da comunidade, especialmente, né, no dia de hoje eu queria lembrar, então, ontem foi o Dia dos Professores, né, então, muitos colegas aí que também estão assistindo, então, desejar, ainda que atrasado aí, né, mas estamos na semana do Dia dos Professores, certo? Então, acho que a gente passou, né, esse semestre por um desafio muito grande, né, que é uma modalidade nova, né, que é a modalidade remota, e acho que estamos todos de parabéns, porque, sem dúvida, foi um grande desafio, né, e, de uma forma ou de outra, a gente está conseguindo cumprir, né, e, enfim, mas como eu tenho colocado no e-mail, né, principalmente quando eu convido colegas, apesar de todo o lado negativo da pandemia, né, a pandemia acaba forçando algumas situações, né, eu acho que essa série aí, né, do LCB Talk é um exemplo disso, né, que até pela solução, né, da gente ter que se comunicar de forma remota, então surgiu essa ideia da gente também transmitir, né, para que outras pessoas também possam participar aí das nossas reuniões de grupo. Então, eu acho que também o grupo aí, né, sempre dando os parabéns aí para o grupo, todo mundo se esforçando, né, eu sou prova aí do esforço do André, né, que ele enfrentou ali 5 disciplinas, né, André, na graduação, aí ele me pediu uns dias para descansar, mas nos últimos 2 dias, coitado, ele cansou tudo de novo, para poder conseguir terminar, né, a apresentação, mas o André está de parabéns, né, já elogiei ele, mas quero elogiar publicamente, né, eu que acompanhei a evolução até ele chegar nessa versão aí da apresentação, né, então, André, realmente eu fiquei assim impressionada como que você aprendeu rapidamente as dicas, e já tinha observado o desenvolvimento dele, né, do ponto de vista de implementação, né, a gente vê que o André é um aluno diferenciado, né, desde das disciplinas, mas eu mais com ele, né, a respeito da apresentação, realmente, você está de parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu esforço, né. Agora, então, gostaria de me dirigir ao público aí, agradecendo, pedindo desculpa aí por não ter começado com agradecimento, né, mas dizer que fiquei muito feliz aí, né, já vi algumas pessoas, né, aí conhecidas, né, que já se manifestaram, a Daniele Lima, né, que é minha ex-aluna e hoje é professora no IFET, ou melhor, já era professora do IFET quando foi minha aluna, e é uma das citadas aí dos modelos, ela está até chorando que ela perdeu os minutos iniciais, depois você vai ver, Daniela, se você perdeu a apresentação da sua parte, então agradecer bastante aí a Daniela, está sempre presente, sempre nos prestigiando, né, e agradecer também ao professor Kleber, já vi aí várias manifestações, né, para a gente é muito importante, né, esse contato, né, com os pesquisadores que são da área, né, que possam nos ajudar. O professor Kleber já manifestou interesse desde o ano passado, né, em colaborar com a gente nesse projeto, então, agradeço aí imensamente, professor, pela sua disposição aí de estar nos acompanhando e de estar colaborando aí com a gente, né, já passou informações super valiosas aí para a gente, certo? Bom, então, eu gostaria de saber, né, aí, se tem alguma pergunta, deixa eu ver agora, que estou abrindo aqui o chat, né, novamente, para poder ver se tem a dúvida de alguém. Teve uma dúvida da Daniele. Daniele, estou vendo aqui. Então, André, vou ler para você, que não sei se você já localizou. Muito bom, bacana essa implementação híbrida. Vocês implementaram todas as 5 características do modelo de Lima e Lima de 2014? Olha, ela conhece bem, hein, o modelo. Então, responde aí para ela, se foram as 5 características aí do modelo. Não, não foi, Daniela, para que vendo a nossa apresentação, mas
foi todas as características do modelo. A gente usou a característica do vento, do seu modelo, do modelo de 2014, e usou e também juntou com a característica do Vitor Hugo. Certo. Tem mais alguma pergunta aí do que eu não tenha visto? Não, né? Então passa a palavra aí para o grupo, né? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? André? Parabéns pela apresentação, André. Ficou bem didática, ficou bem explicada. Obrigado. Tá certo. Também gostaria de parabenizar o André pela apresentação. Deu para ver uma grande evolução da última apresentação que a gente teve para essa, ficou muito boa. O levantamento da literatura, dos trabalhos correlatos, a reprodução também ficou muito boa, parabéns. E eu tenho uma curiosidade, se eu vi que ocorre a simulação das queimadas, eu gostaria de saber se vocês pensam, ou se está para um trabalho futuro, simular no AC fatores não naturais para extinguir o incêndio, por exemplo, a ação do homem, para tentar parar essas queimadas. Ainda não pensamos nessa possibilidade, é uma boa sugestão, mas, por exemplo, o modelo da Daniele mesmo, a gente coloca o foco. Isso seria mais ou menos uma ação do homem, modelando uma ação do homem, mas boas sugestões, se a gente encontrar novas possibilidades para simular essa ação do homem, tentar abordar esse assunto. Acho que será que... Puxa, eu não estou ouvindo. Acho que a Gina está falando que o microfone está mutado. Gina, eu acho que você está mutada. Tem razão, Maria Eugênia. O som para não atrapalhar o Claudinei, esqueci de ligar de novo. Eu falei que no finalzinho do que você falou, o Claudinei deu um probleminha no som, mas foi bem no finalzinho, era isso que eu estava falando. Tá? Eu estava lendo, a Maria Eugênia deu a dica ali, né, que tinha mais uma pergunta. Então, tem uma pergunta aqui da Daniele, como, não sei se é como, se pretendem, né, eu acredito que é o se, como, né, pretendem avaliar a qualidade do modelo. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né, Daniele, eu acho que como avaliar um modelo desse, né, eu acho que a gente depende muito dessa obtenção dos dados reais, né, então, pelo que eu vi lá da dissertação lá de Lavras, né, o que foi interessante é que ele conseguiu não só os dados de terreno, de vegetação, a planta, né, topografia, mas ele conseguiu também dados para onde o incêndio alastrou, né, se a área final ficou similar ao que foi obtido, né, então acho que se a gente conseguisse dados, né, com essa qualidade, eu acho que isso nos permitiria fazer uma avaliação, assim, pensando mais do ponto de vista prático, né, da ferramenta. Mas, realmente, eu te confesso que, assim, meu objetivo nessa pesquisa, mais do que achar resultados numéricos, né, que a gente está acostumado, os nossos modelos, né, a ficar comparando com o modelo de fulano, de ciclano, e mostrar lá que houve uma melhoria, né, aplicar um teste de hipótese, né, para ver se realmente o resultado é superior, fazer inúmeras simulações, né, que isso é muito importante, né, para o avanço da ciência, sem dúvida, para o avanço dos modelos, mas, realmente, nesse trabalho, eu acho que a motivação é mais a aplicação mesmo, né, então, eu acho que a melhor avaliação que a gente pode ter, o melhor retorno que a gente pode ter, é realmente a participação dos nossos colegas,
que são ecologistas, né, ambientalistas, ou que tenham conhecimento nessa área, e identificar, né, que aquela, de fato, é uma ferramenta que possa auxiliar eles na previsão, né, no planejamento, né, de um combate, né, ao incêndio, ou de uma prevenção a incêndio, né. Então, sem dúvida que nesse tópico em específico, né, das pesquisas que a gente faz, eu estou muito mais preocupada nesse sentido, né, de realmente conseguir chegar numa ferramenta que, de alguma forma, né, ela ajude, por exemplo, sei lá, uma equipe de brigada de incêndio, de uma reserva florestal, né, ou tentar definir rotas de fuga, né, para quando você tiver um problema dentro de uma reserva, né, por onde você direcionar para as pessoas, né, orientar as pessoas no caso de uma necessidade, né, de fugir. Eu estou muito mais preocupado com esse tipo de resultado do que efetivamente um resultado numérico, né, mas se a gente encontrar, né, sem dúvida, né, se a gente encontrar nos modelos, né, formas da gente poder também avaliar, né, para que a gente realmente possa comparar, né, e observar a diferença, sem dúvida que vai ser bem-vindo. Mas hoje a principal motivação é essa, é realmente colher dados, né, dos cientistas que trabalham com o problema na prática, né, que têm ideia, né, dos problemas que ocorrem na queimada do Cerrado, e de alguma forma se vir uma ferramenta, nem que seja para mostrar para eles como é que deve ser o manejo, nem que seja não, né, isso é importantíssimo, mas como é que deve ser o manejo, por exemplo, do terreno, né, o risco, né, de determinados tipos de manejo, que poderiam causar desastres naturais maiores do que outras formas de manejo. Quer dizer, a avaliação que eu espero, a principal avaliação que eu espero é nesse sentido. Eu acho que são os colegas da área, né, das áreas, né, aí que se beneficiariam e que nos dariam essa posição, né, essa avaliação. Quer complementar, André? Você viu alguma coisa sobre as avaliações desses modelos? Como avaliar quantitativamente, né? Não estou ouvindo, André. Acho que agora você que está mutado. Agora... É isso mesmo. O modelo dos Santos, né, que utilizou essa metodologia para avaliar o modelo dele, e a gente tem que correr atrás, né, de buscar isso. Também bem aí a avaliação do pessoal, também pode contribuir. Tá certo. Qualquer sugestão é bem-vinda, viu, Daniela? Mas aqui realmente, digamos assim, talvez seja o tema aí que eu me envolvi, que eu estou mais focada na questão da contribuição social mesmo, né? Embora venha a partir, né, de uma pesquisa, né, científica, mais do que o resultado dos artigos, né? A gente quer realmente esse respaldo aí da sociedade, né, dizendo que aquela ferramenta que a gente desenvolveu tem algum interesse. É óbvio que a gente acaba, no desenvolvimento, a gente encontra algum viés ali que a gente sempre consegue, né, para desenvolver uma questão mais científica, certo? Assim, fala assim, do ponto de vista do modelo em si, né, da contribuição do modelo, certo? Mas o foco do André sempre fala na ferramenta, né, eu falo no modelo, né, o André sempre... Talvez ele está certo mesmo, ele está mais preocupado com a ferramenta. Eu sempre falo o modelo e a ferramenta, né? Mas quem sabe a gente também consiga aí uma contribuição em termos de modelo. Certo? Mais alguma pergunta? Aí do YouTube? Acho que não, né? Tá certo. Mais alguém do grupo quer fazer algum comentário? Temos aí um minutinho. Pode falar. Vou roubar esse minuto, então, hein? Tá bom. Aproveita. Eu tenho uma curiosidade, né? Eu não sei se deixei passar na apresentação, mas vocês usam alguma parametrização no modelo, valores que vocês mesmos têm que escolher durante a execução do autônomo? Respondendo ao Thiago, sim, tem alguns parâmetros, por exemplo, no Lousada, tem os parâmetros LQ e o LR, que são os limites,
pequena recuperação, isso segundo os parâmetros. Aquela simulação mostrada, o LR estava 30 e o LQ 3. E no da Daniela, a gente tem a matriz. A matriz seria um parâmetro, né? Depende de como você muda a matriz, você altera a direção do vento. Então, dado essa questão aí dos parâmetros, eu gostaria de saber se vocês usam alguma forma, como vocês escolhem esses parâmetros, né? Porque tem bastante pesquisa relacionada à inteligência artificial, principalmente com heurística, para encontrar a melhor parametrização para esses trabalhos, né? Eu acredito que vocês já têm uma forma de avaliação, de métrica para verificar o resultado final, então talvez valha a pena fazer uma investigação voltada para na parte da parametrização, mas principalmente do modelo da Daniela, que usa uma matriz, então deve ser mais desafiador, né, a parametrização nessa questão. Mas eu já terminei, todo mundo me escutou? Sim, sim. André? As questões de parametrização? Esqueci a pergunta inicial. Eu acho que falando do parametrização, sim, como que a gente escolheu, né, os valores. No Victor Hugo e da Daniela, eles já mostraram lá alguns valores, a gente pegou esses valores já pronto do artigo. O Victor Hugo mesmo, ele faz a simulação de vários tipos de valores, ele encontra que valores muito altos de LR simulam melhor e valores baixos para LQ. A gente escolheu esses valores. O da Daniela já tem no artigo a própria imagem que eu tirei, mostra a matriz de ciência, é a matriz usada no modelo. Tá certo, gente. Então, agradeço aí a participação de vocês. Eu queria aproveitar aí uns minutinhos finais, tá, para falar de um outro assunto. Já falei do Dia dos Professores, né? Mas essa semana também foi, né, um dia importante. Aí dessa semana foi o Ada Lovelace Day, né, que tem sido cada vez mais divulgado, né, sempre na segunda terça-feira de outubro, aliás, está mais à frente, né, mas, então, esse dia é um dia aí para comemorar a vida da Ada, né, então, a Ada, né, para quem ainda não conhece, né, mas para quem é da área de computação, tem a obrigação de conhecer a partir de hoje, certo? Para os outros, tudo bem, mas para quem é da área de computação, hoje não conhecer o nome da Ada, né, precisa sintonizar aí, porque realmente ela tem sido utilizada aí como exemplo, né, porque, né, a partir somente 2009, né, o pessoal, então, começou a divulgar a questão de que, de fato, se a gente for analisar, né, a Ada é considerada a primeira programadora / programador, né, quer dizer, o primeiro de todos, né, a primeira pessoa a escrever, né, um código para um computador, que no caso foi a máquina do Charles Babbage, né, e se a gente pensar quando isso aconteceu, né, ainda no século XIX, quer dizer, né, o feito dela ainda realça mais, né, eu peço que quem não conhece, que quando acabar essa apresentação aí, faça uma pesquisa, que vocês vão ver que legal a vida da Ada, né, ela é filha do Lord Byron, né, que é um poeta super famoso, né, enfim, né, que tem a ver com uma fase da literatura, né, que foi uma fase meio deprê, né, da literatura, e a própria existência da Ada já é um milagre, né, porque nesse ambiente todo, né, enfim. Mas muito legal, eu comecei a me interessar mais recentemente, né, e é bem interessante a vida dela. Mas mais interessante que a vida dela e os feitos, né, é para que tem sido utilizado, então, né, esse dia aí, né, da Ada Lovelace Day. Então, desde 2009, né, foi proposto por uma pesquisadora de computação. Então, ele foi criado com o objetivo de celebrar e espalhar, né, pelo mundo a conquista das mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Lembrando a vida da Ada,
mas principalmente, né, buscando motivar as meninas, né, as garotas, de que elas também podem, né, seguir esse tipo de carreira, né, carreira nessas áreas, né, eu sou um exemplo, né, Maria Eugênia é outra, a Daniela que está aí acompanhando é outro, exemplo aí, hoje a Larissa não veio, né, mas a Larissa também, então, embora a gente seja minoria, né, que é uma opção também para as mulheres, né, porque ainda hoje a gente vê um percentual menor de mulheres, né, nessas carreiras, né, então, a ADA tem sido utilizada aí não só pela sua história na computação, mas como um exemplo aí, né, do futuro que a gente pode ver aí, né, para mais garotas, certo? Então, né, baseado no fato dessa semana, né, ter sido o ADA Lovelace Day, né, então, a gente conversou aí, um grupo de professoras da Facom, né, que há algum tempo já estava querendo se envolver com essa questão, e a gente decidiu, então, se unir, né, para planejar e promover ações que, de fato, incentivem a participação de meninas e mulheres na ciência e tecnologia, e, em especial, ciência da computação, que é a nossa área, certo? Então, nós vamos nos engajar no movimento de pôr mais mulheres na ciência, né, e mais especificamente, Girls Who Code, certo? Então, aproveito a oportunidade aí de hoje para anunciar aí que nós já vamos, né, aí na nossa primeira semana ADA Lovelace, né, no finalzinho da semana, mas ainda deu tempo de fazer alguma coisa, né, então a gente teve uma conversa, e a primeira ação que nós vamos fazer, que esse grupo vai fazer, né, é promover um concurso, né, para escolha do nome do grupo, e aí eu já convido, então, o cadastramento de alunos interessadas em planejar e participar dessas ações, né, que a gente vem a promover pelo grupo, inclusive o próprio concurso, né, nos ajudar a organizar, certo? Que a gente já criou um e-mail aí, quem quisesse, já quiser fazer esse cadastramento prévio, certo? E em breve as regras do concurso vão ser divulgadas, de fato nós vamos lançar o concurso, né, isso ainda não é o lançamento do concurso, é apenas contando aqui em primeira mão para vocês que nós vamos fazer isso, certo? E muito provavelmente o resultado aí vai ser divulgado na Facom Tech Week, tá? Então depois a gente vai divulgar aí com antecedência aí os critérios para essa primeira ação aí do nosso grupo, certo? Então, convido aí todas as garotas, todas as meninas, todas as mulheres que quiserem participar do nosso grupo, a enviar um e-mail aí para que a gente faça um grupo interessante aí para participar dessas ações. Eu sei que a Maria Eugênia já fez alguma coisa lá com a Daniele, lá no IFET, né, com cursos de programação, né, para incentivar meninas de ensino médio, não é isso? Ensino médio, ensino... Isso, a gente tinha um projeto de robótica e com programação, né? É para o ensino médio e ensino superior. Então a gente está vendo essas iniciativas, né, pipocarem para todo lado, e eu tenho muito tempo que eu tenho vontade de me envolver com isso, aí, dessa vez eu falei, não, está na hora, né, então aí algumas colegas responderam a esse chamado, né, é um momento difícil, que a gente sabe que é um momento de pandemia, está todo mundo envolvido, mas a gente já juntou um grupo que eu acho que já dá para a gente começar, e com certeza isso aí vai só aumentando com o tempo, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, né, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, mais uma vez aí nos prestigiando, né, agradeço bastante o pessoal que nos ajuda a divulgar também, né, toda vez que a gente tem um talk, e agradecer aí meus alunos que estão aí sempre se esforçando aí por participar, né, ajudar o outro. Eu acho que para todos aqui está muito claro o desenvolvimento da André, né, que ela fez uma apresentação para a gente, tem o quê? 2 semanas, André? Não, 3 semanas. Né, a gente fez um teste, né, para ver se já estava na hora dele apresentar mesmo, e, né, está muito claro, acho que para todo mundo, o crescimento aí, né, dele em termos de preparação de uma apresentação, a postura para uma apresentação. Gostei demais, viu, André? Você está super de parabéns. Ok? Então, agradeço a todos. Já passei bastante hoje do horário, né? Já passei 10 minutinhos, né, do horário. E geralmente a gente encerra aí por volta de 16 horas. Então, deixar aqui meu abraço para todo mundo, um tchauzinho, certo? E nós vamos encerrar, então, agora a transmissão. Muito obrigada.